O povo foi levado como cativo por causa da desobediência. E lá na Babilônia, esse povo foi levado e de repente começa a surgir falsos profetas, levando falsas profecias para o povo, dizendo: não, aquele juízo, aquela sentença que Deus falou através de Jeremias foi quebrada. Daqui a 2 anos, 3 anos, vocês vão voltar para suas terras. E assim o povo mais uma vez começa a dar ouvido a falsos profetas, mesmo lá na Babilônia. O povo com o coração endurecido começa a levantar profetas que se auto-titulam profetas, não foram ungidos, não foram chamados, não foram consagrados por Deus, simplesmente se fizeram profeta, como muitos hoje se fazem profeta, colocam na cabeça dele que eles são profetas e saem por aí dando profetada para todo mundo, né? Pessoas que se auto-titulam pastoras e saem por aí ensinando muita coisa, menos a palavra de Deus. Mas o profeta Jeremias manda uma carta lá, novamente para a Babilônia, e diz para o povo o seguinte: olha, o Senhor mandou eu dizer para vocês o seguinte: vocês vão construir casas, isso na Babilônia, vocês vão estabelecer morada na Babilônia, vocês vão plantar na terra para vocês se sustentar e comerem, e vocês vão ficar na Babilônia. Aí vocês vão constituir família, as filhas de vocês vão casar, os filhos vão casar, e vocês vão permanecer ali até o dia que o Senhor resolver tirá-los, até o dia que se cumprir a sentença de Deus. Mas os falsos profetas logo iam por trás e diziam: não dê ouvido a Jeremias, vocês vão sair daqui, não vai demorar muito. E aí os anos foram se passando, e aí Jeremias, já próximo da sua velhice, manda novamente a mensagem, e a mensagem é esta aqui, da parte de Deus para aquele povo, para que o povo procurasse buscar a Deus. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me encontrar. Mas tem uma mensagem de esperança, porque os anos foram se passando, as falsas profecias foram envelhecendo, não se cumprindo, o povo foi perdendo a sua alegria, a sua fé, a sua esperança. Aquelas crianças que foram levados para lá já se tornaram adultos, alguns constituíram família, e aí Deus manda a mensagem de restauração e de esperança para aquele povo. Quando o povo de Israel saiu da Babilônia, por uma providência de Deus, através do rei Ciro, o profeta Jeremias já tinha morrido. O profeta Jeremias profetizou, porém não viu a saída daquele povo. Aquele povo saiu e Deus começou a usar outros profetas, como Obadia, Zacarias e Ageu, que foram contemporâneos e que acompanharam a volta do exílio daquele povo. Já foram esses profetas. Inclusive o próprio profeta Ageu já vai profetizar a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do templo, nesse retorno. O profeta Obadias profetiza para eles, Zacarias e o Ageu. O profeta Jeremias já havia partido, né? Mas a mensagem de Jeremias que eu quero hoje frisar nessa noite, com um tema muito importante para aquele povo que não tinha mais sonho, aquele povo que não tinha mais esperança, aleluia, é o seguinte, versículo 11: porque eu bem sei que pensamento tenho de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que é esperar. Ou seja, eu vos dar um futuro de esperança. Aleluia. Então vocês vão me invocar e eu ouvirei vocês. Vocês vão orar a mim e eu vou ouvir vocês, diz o Senhor. Eu gostaria de nessa noite pontuar pelo menos 5 coisas importantes nessa mensagem, com o tema: nunca abandone seus sonhos.
por mais difícil que pareça. Frustrado com os falsos profetas e falsas esperanças, que eles não tinham mais sonho nem esperança. Mas eles tinham sido avisados que seriam 70 anos. Deus havia falado várias vezes através dos seus profetas. Mas agora eles recebem uma palavra de Deus para eles. Uma palavra de Deus dizendo qual é o pensamento de Deus para mim, qual é o pensamento de Deus para você, qual é o pensamento de Deus para aquele povo. E aí o Senhor diz assim: porque eu sou o que conheço vocês, e os planos que eu tenho para vocês são planos de coisas boas, planos de paz e não de mal, diz o Senhor. O meu desejo é fazê-los prosperar, não causar danos mais a vocês, para dar a vocês a esperança e o futuro, a esperança que vocês não têm mais, o futuro que é incerto para vocês, eu quero dar. E aí nós podemos aprender que Deus, Ele é autor dos nossos sonhos verdadeiros, e o sonho que Deus nos dá Ele cumpre. E aí nós aprendemos que nem todo sonho nasce apenas do coração humano, mas muitos sonhos nascem de planos de Deus para as nossas vidas. Quando o sonho está alinhado com a vontade de Deus, ele carrega propósitos eternos. Aleluia. Salomão diz lá em Provérbios 16:3: consagre ao Senhor tudo que vocês forem fazer, e os seus planos serão bem sucedidos. Aleluia. Deus está dizendo agora para aquele povo, e essa palavra ela é atemporal, ela serve para nós. Ele diz: eu, Senhor, aqui sei qual é o pensamento que eu tenho a respeito de vocês, pensamento bom e não pensamento mau, pensamento de dar a vocês paz, alegria, pensamento de dar um futuro para vocês, um futuro certo. Ou seja, nós nunca podemos desistir dos nossos sonhos, se nós estamos com a nossa vida e os nossos sonhos alinhados com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Porque se os nossos sonhos não estão alinhados com a vontade dele, e são apenas desejos do nosso coração, pode não acontecer nada. Mas veja o que diz Salomão: consagre tudo que você for fazer ao Senhor, e Ele estabelecerá os seus planos. Consagre a Deus o teu futuro, consagre a Deus os teus planos, as suas metas, os seus objetivos. Não faça apenas por egoísmo pessoal, não apenas pensando em vantagem pessoal ou glória desse mundo, mas faça tudo pensando na glória de Deus. Por isso que Paulo encoraja os irmãos em Corinto, quando ele diz: irmãos, que comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória dele. Tudo é tudo mesmo. Os nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos tem que visar, acima de tudo, a glória de Deus. Deus ser glorificado em nossa vida. E por isso ele está dizendo: quando você acordar, coloque seus planos na mão dele. Quando você for sair para planejar, quando você for sentar, for arquitetar, coloque nas mãos dele. Consagre a ele, diz a palavra do Senhor. E aí os seus planos serão bem sucedidos. Porque, irmãos, a palavra do Senhor diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. E as dificuldades não podem anular as promessas de Deus em nossas vidas. Aleluia. O caminho pode ser difícil, mas as dificuldades não significa que Deus desistiu de você. Pelo contrário, muitas das vezes é no processo que Ele nos fortalece. Romanos 5:3 ele diz que a tribulação ela produz perseverança, e a perseverança é esperança.
Não é porque as coisas estão difíceis, algumas coisas não estão saindo como nós queremos, estamos enfrentando dificuldade ou alguma crise, que nós temos que desistir do nosso sonho, do nosso plano. Na primeira barreira, na primeira dificuldade que nós enfrentamos, no primeiro desafio que nós enfrentamos, nós vamos parar, nós vamos pendurar a chuteira, vamos jogar a toalha, vamos dizer que o Senhor não está conosco. Não! Nesse processo, muitas das vezes, Deus está forjando o nosso caráter, nos preparando para as coisas maiores e melhores. Aleluia! Isso é fé. Isso é confiar no nosso Deus. Porque confiar em Deus quando tudo está bom, confiar e ter fé quando tudo está mil maravilhas, é muito fácil. O desafio é quando a tempestade está surgindo, quando o nosso barco está sendo sacudido pelas ondas, quando a crise parece que está batendo na nossa porta, quando a gente olha para o futuro e parece incerto. É nessa hora que nós devemos acreditar e nos apegar na promessa, na palavra, porque Deus de promessa é fiel. Aleluia. E por isso, irmãos, as dificuldades não anulam as promessas de Deus sobre nossas vidas. Ele diz: eu é que sei que pensamento eu tenho a respeito de vocês. Pensamento de coisas boas, pensamento de paz. Eu quero dar a vocês um fim que vocês desejam. Qual é o fim que vocês desejam? Sair da Babilônia, voltar para a nossa terra, reconstruir Jerusalém. Não há nada melhor do que voltar para a nossa cidade natal. Não há nada melhor do que voltar para casa. E é isso que nós queremos. E o Senhor diz: eu vou dar esse fim a vocês. Um futuro de esperança. Não é um futuro de incerteza, de dúvida, mas é um futuro de esperança. Aleluia. E aí nessa esperança, que a gente passa por luta, tribulação, a Bíblia diz que isso produz para nós perseverança. E a perseverança, irmãos, ela é a prova da nossa fé. Da nossa fé. Quem desiste no meio do caminho nunca verá cumprimentos de promessa e nem sonhos realizados. A fé verdadeira continua mesmo quando não vemos resultados imediatos. Mesmo quando nós não vemos resultados imediatos, nós temos que continuar tendo fé. Hebreus 11:1. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Você cria uma certeza tão grande dentro do teu coração que vai chegar, que vai vir, que vai acontecer, que isso alimenta a tua fé e você não retrocede, você não olha para trás. E a Bíblia diz que a fé, ela traz essa certeza e essa convicção de fatos. Você não está vendo, mas você já acredita que é um fato, é uma realidade, aquilo que você quer, aquilo que você está planejando. Muitos homens da história tiveram tudo para desistir no meio do caminho, mas não desistiram. E hoje nós usufruímos de muitas coisas, de homens que ousaram perseverar, acreditar e não desistir. Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada, aprimorizou a lâmpada. A história nos conta que ele fez 999 tentativas, alguns dizem que foi 1000, até ele conseguir aprimorar, e deu certo a lâmpada, e que hoje o mundo inteiro usufrui da sua invenção, mas ele não desistiu. Talvez nós aqui teríamos desistido na 10ª, na 20ª vez. Não, já tentei isso 100 vezes, não é possível, eu não quero mais, eu vou desistir. E o Thomas Edison continuou 200, 300, 400, 500 vezes, mas ele continuou, ele acreditou.
Quando deu certo, perguntaram para ele por que ele não desistiu. Se ele errou 1000 vezes ou 999 vezes. Ele disse: não, eu simplesmente descobri e aprendi 999 vezes aquilo que não dava certo, até que deu certo. Ele aprendeu, cada vez ele ia aprimorando. E assim Thomas Edison fica na história como um inventor da lâmpada. E não só da lâmpada, ele teve umas outras invenções também. Mas ele teve que ter muita perseverança e fé. E assim a história, ela vai forjando homens e mulheres que vão construir história e vão deixar seu nome porque usaram não desistir. Desistir é o caminho mais curto para os fracos e para os covardes. É o caminho mais curto, mais cômodo. Para os covardes é desistir. Mas para quem tem coragem, para quem tem fé, a caminhada é dolorosa, é de sacrifício, é de pagar o preço. Mas certeza que vai chegar onde quer. Aleluia. E por isso a perseverança, ela produz uma fé dentro de nós. Ela produz fé em nossos corações. Os homens de Deus foram forjados, foi na dor. É por isso que a frase é vencedor. É quem já está acostumado a vencer a dor. A dor da perda, da luta, da prova, do desânimo. Quantas vezes Thomas Edison ficou frustrado. Eu não consigo nem imaginar, mensurar a mente dele. 1000 vezes, irmão. Então nós temos que acreditar, irmãos, as dificuldades, elas não anulam as promessas de Deus. Perseverança é a prova de fé. E aí eu quero dizer para vocês que Deus, ele trabalha no tempo certo. Às vezes nós queremos uma resposta imediata, uma resposta rápida, mas Deus age no tempo perfeito. Nem sempre o atraso é uma negação, às vezes o atraso é uma preparação. Tudo tem o seu tempo determinado. E aí nós temos que aprender a nos moldar no tempo de Deus. Orar, acreditar, perseverar e não desistir. Veja que Salomão diz: consagre, que vai dar certo. Consagre ao Senhor, que vai dar certo. Continua, persevere, acredite. Nós não podemos desistir, irmãos, com facilidade dos nossos sonhos e dos nossos planos. Você não pode desistir de lutar pelo que você acredita. Você não pode desistir da salvação da tua casa, da sua família. Você não pode desistir nem de você mesmo. Quantas pessoas desistem da sua própria vida, da sua própria história, e resolve dar o cabo na sua própria vida, porque acha que não tem mais jeito, não há mais nada além, não há um futuro, e aí resolve dar cabo da sua própria vida. Então as pessoas, elas às vezes desistem até de si mesmo, e nós precisamos acreditar, perseverar, insistir e não desistir. Gênesis 50, 20, olha a palavra de José. José disse: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Aleluia. Ou seja, até o mal que as pessoas planejam contra nossas vidas, tentam minar o nosso caminho, puxar o tapete, tentam nos destruir, tentam manchar nossa imagem, jogar o nosso nome na lama. Tudo que as pessoas planejam de mal contra nós, o Senhor transforma em bem. José foi vendido como escravo, mais ou menos com 17 anos de idade. Era um garoto, chorou, gritou, gemeu, foi lançado no fundo do poço, ameaçado de morte pelos seus irmãos.
foi vendido aos ismaelitas, que venderam ele como escravo para Potifar. E a Bíblia diz que todo o tempo o Senhor estava com ele, mas ele nunca questionou: se o Senhor está comigo, por que eu estou sendo vendido como escravo? Porque foi feito dos sonhos que o Senhor me deu. Não, ele acreditou no processo, no propósito. E ele ficou escravo, sabe quantos anos, irmãos? 13 anos como escravo. 13 anos de escravidão. Mas se tornou governador do Egito. Aleluia. Aleluia. E aí, quando ele encontra seus irmãos, ele diz: os seus irmãos, quando ele se revela a ele: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Aleluia. E assim a vida de quem acredita em Deus, de quem confia em Deus, é quem coloca a sua vida, seus planos, seus projetos, seus propósitos em Deus. Mas se a pessoa fica estagnada, a pessoa para de sonhar, de acreditar, de produzir, de querer continuar, então tudo vai acabar ali, porque nem Deus vai fazer nada. Mas se a pessoa resolve insistir, acreditar, lutar, construir e confiar no mover da mão poderosa de Deus, então as coisas acontecem. Aleluia. Diga glória a Deus.